Olá, meus amigos CACDistas. Alguns meses para frente vamos encarar esta prova e os assuntos estão ali a centenas que nós temos que depurá-los um a um. E agora vamos tratar de história, da história geral. Roda a vinheta. Como estamos nos propondo a um desafio tão grande, então todo momento é extremamente precioso para que possamos estudar e avançar na matéria. E por isso, não muito cedo, mas um pouco tarde, já estamos iniciando aqui as matérias de história geral. Começando pela crise do antigo regime e as novas ideias econômicas e sociais que surgiram ali e que moldaram a sociedade moderna. Vamos lá, aqui está o nosso mapa mental, como sempre, para nos guiar nessas explicações sobre a crise do antigo regime e as ideias sociais e econômicas que vão surgindo e moldando o Estado moderno até os nossos dias. Então nós temos no centro de nosso mapa mental aqui o início de nossa investigação e como que estava a Europa neste início da Idade Moderna, pós-Idade Média, pós o fim da Idade Média, já ali no início do século XII, XIII, e nós tínhamos, como já sabemos, na Península Ibérica a reconquista dela, que estava sendo ocupada pelos islâmicos. Essa reconquista, 1143, neste mapa mental não coloquei especificamente Portugal, porque no mapa mental da história do Brasil está lá mais delimitado sobre este país. E aqui nós vamos falar dos países importantes hoje da Europa. Então e para as revoluções que aconteceram também, Mas, como eu dito aqui, vamos falar a partir do mesmo ponto de partida que tinha lá, a Guerra dos 100 Anos. Como tratamos lá a Guerra dos 100 Anos, não quer dizer que a França e a Inglaterra já estavam unificadas. Não estavam unificadas, era uma guerra de senhores feudais da Inglaterra versus senhores feudais, um grupo de senhores feudais da França. Mas esta guerra foi extremamente importante para a centralização política administrativa da França e da Inglaterra, para o surgimento do absolutismo, para a concretização deste Estado. Na França, quando acabou a guerra, a centralização que se tinha feito às pressas para poder defender a França das invasões inglesas, deu a vitória à França. A França, ela se centralizou na marra diante de ataques ingleses que estavam acontecendo, a reconquista do norte da França, das regiões onde o poder francês começou a ser questionado pelos senhores feudais da Inglaterra. E é claro que isso vai se desdobrar para bem posteriormente fixar o absolutismo francês, que vai chegar lá no Luís XIV. Já chegaremos lá também. Agora, a Inglaterra saiu um caco da guerra. Na Inglaterra aconteceu uma guerra, logo depois da Guerra dos 100 Anos, a guerra interna, uma guerra civil entre duas casas de nobres querendo a coroa inglesa aqui, de 1455 a 1485. Olha só, olha que interessante. Como tratamos no mapa mental sobre a história do Brasil, a configuração do território da colônia
portuguesa nas Américas. Quando falamos de Portugal, Portugal já estava estável desde 1143, aí tem uma guerra civil que dá uma instabilidade em 1385 e depois segue estável. 1385, olha aqui, a Inglaterra ainda não está estável, não tem uma centralização política, administrativa, ainda não tem. Essa guerra entre os Yorks, aqui está a casa dos Yorks e a casa dos Lancasters, vai acontecer uma guerra civil dentro da Inglaterra até que o Henrique Tudor, da família dos Tudores, aliando-se aos Lancasters, consegue arrebatar o poder na Inglaterra e, para pacificar o país, depois de o país estar totalmente dividido, país não é a ilha completa, né? Lembrando que o Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda. A Grã-Bretanha é só a ilha. E nesse momento nós estamos falando apenas da nação Inglaterra, apenas não estamos falando da Escócia, né? Da Escócia tem outras ações que poderemos tratar em outro áudio resumo, né? Mas interessante que Henrique torna-se o rei então da Inglaterra e, para pacificar, ele casa-se com Elizabeth, que era da família York, a família que teria sido derrotada nesta guerra, né? E aí ele une a monarquia inglesa e se torna. Só que na Inglaterra já existia desde 1215 um documento chamado Carta Magna, Magna Carta Libertatum, né, que era uma carta que já em 1215, muito antes da Revolução Francesa, que vai ser lá em 1789, muito antes mesmo da Revolução Americana, muito antes das sociedades terem Constituição, já existia uma pré-Constituição. Mas não podemos dizer que era uma Constituição, mas era algo que não permitia arbitrariedades por parte do monarca e fortalecia um parlamento. O interessante é que neste momento, 1215 para frente, muito para frente, 1300, 1400, 1500, principalmente 1500, a ascensão da burguesia, tanto em Portugal, Espanha, França e Reino Unido, começa a ascender a burguesia. E essa burguesia, ela está tentando tirar os privilégios da nobreza. E na Inglaterra, não. Na Inglaterra, essa carta vai proporcionar o equilíbrio entre esses dois. Tanto é que lá nós temos duas câmaras. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Não é como no Brasil, que nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. Um representa numericamente a proporção das populações em cada estado e outro é o poder por estado, 2 senadores por estado. Não é como lá. Lá sim, a Câmara dos Lordes, aqueles que têm origem na nobreza, e a Câmara dos Comuns, aqueles que têm origem na população, no povo. Mas não é na população, no povo, e sim na burguesia. A burguesia ascendente. Então a burguesia ascendente já tinha o seu espaço. Por isso que não aconteceu uma Revolução Francesa na Inglaterra. Por assim dizer, uma Revolução Francesa na Inglaterra. Mas os efeitos do desenvolvimento, da mentalidade racionalista, do humanismo, etc., vai acontecer sim também na Inglaterra. Muito mais na França. É por isso que tratamos aqui, na França, logo em seguida, para se ter mais estabilidade, depois da reforma protestante, depois do protestantismo, das guerras civis causadas por problemas religiosos, o rei francês Henrique IV, ele vai editar o Edito de Nantes, que vai deixar de perseguir os huguenotes, vai acabar também uma parte da instabilidade interna que acontecia na França. E a França vai se desenvolver, o absolutismo vai chegar no seu auge com o rei Luís XIV, o rei Sol, aquele que disse que o Estado sou eu,
Ele mandava em tudo, ele centralizava tudo, desde as funções executiva, legislativa, judiciária, tudo era centralizado pelo rei. Ele gastava, ele tinha lá o Castelo de Versalhes, um dos mais luxuosos, o mais luxuoso de toda a Europa. E claro, tudo isso vai ter seu preço, né, com a ascensão da burguesia. E essa burguesia criando valor para custear os benefícios da nobreza, isso iria causar problema, iria causar um confronto final, que, na linguagem chula do brasileiro, vai dar ruim. Nossa senhora, vai dar bom, vai dar ruim. Nossa, é terrível essa expressão, dói os ouvidos. Mas acontece que vai chegar no momento de Luís XV, bem posteriormente vai ter vários reis. Entre esses dois vai chegar o Luís XV, que vai enfrentar a revolta do povo, e vamos chegar à Revolução Francesa, que vamos falar num outro capítulo. Mas como é que chegou? Como é que a população que tinha aceitado o absolutismo aqui na vitória da França contra a investidura da Inglaterra ao norte da França, como que essa população que saudou o rei guilhotina ele aqui? Como? Aí que é o processo que nós vamos estudar da crise desse antigo regime que foi acontecendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, do amadurecimento da elite intelectual que se tinha na época, né? Sendo que lá no início do absolutismo a elite intelectual estava extremamente ligada à Igreja Católica, né? Ela tinha uma ligação e um dever para com a fé. Ainda mais se fosse pensar na Península Ibérica, onde toda a dinâmica para retirar os islâmicos, depois da centralização, criou uma cultura muito, muito devota, não extremamente, não que obedecia à Igreja Católica de jeito nenhum, mas era muito devota à fé. Isso até culturalmente travou a evolução desses países que largaram na frente, como já vimos, Portugal e Espanha largaram na frente na sua capacidade de explorar o mundo nas grandes navegações. Mas o sistema era o seguinte: como nós podemos trabalhar esse sistema aqui? Monarquia absolutista, como disse, centralizava todas as funções, né, governamentais, né, centralizava tudo, o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Tem hoje sistemas parlamentaristas, sistemas de governo, como o sistema alemão, que não divide só em 3, divide em muito mais, mas também é trabalho para um outro áudio resumo. E a base ideológica da elite, a elite ter aceitado a centralização sob as bases do absolutismo, ela vem de vários autores, né? Tem autores que defendiam a teoria do direito divino dos reis. Os reis eram representantes de Deus na terra, e qualquer contrariedade deles, qualquer indivíduo, qualquer organização que questionasse as decisões do rei, estaria questionando o próprio Deus. Olha que absurdo, né? Nós temos autores que defendiam isso, como Jacques Bossuet, Jean Bodin, e Jacques Bossuet escreveu aqui a Política segundo a Sagrada Escritura. Segundo a Sagrada Escritura. É claro que vai pegar todos aqueles capítulos da Bíblia, Levítico, quando os reis de Israel e Judá matavam todos aqueles que não serviam ao Deus, né? Vai fazer paralelos para dizer que o rei era um representante da terra, era um representante de Deus na terra. E nós temos de Jean Bodin também os 6 livros da República, que apesar do título não denunciar a fé, mas também é todo repleto de fé.
né? O Jean Bodin, o Bossuet principalmente, ele trabalhou na corte francesa, né? O Bossuet, ele cuidou dos filhos de Luís XIV, se eu não me engano, né? Mas temos também os teóricos racionais, aqueles teóricos que defendiam o poder absolutista, mas não sob base da religiosidade. Eles não defendiam nada relacionado à religiosidade, ao poder, ao rei ser um mensageiro divino, nada disso. Mas eles defendiam de uma forma racional. Nicolau Maquiavel, do Príncipe, o príncipe não é o Pequeno Príncipe, um advogado sustentando uma tese em frente ao STF, defendeu, né, o Nicolau Maquiavel, o Pequeno Príncipe. Este passou uma vergonha terrível, né? Mas o Príncipe, eu li esse livro, é espetacular. É claro que ele é datado de época, ele era um presente que Maquiavel estava dando a um dos príncipes, a um dos pequenos principados que existiam na Itália. A Itália era fragmentada naquele momento e ele estava dando este conhecimento como presente. Se eu não me engano, é um dos Médicis, né? Ele estava dando como presente. Inclusive no início do livro ele já fala isso, que é um presente. E mais interessante que essa frase, os fins justificam os meios, não tem exatamente no livro, né? É uma interpretação geral. E existe também, por exemplo, no Nicolau Maquiavel, a versão que eu tenho é espetacular, porque tem abaixo anotações de nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte faz várias anotações no livro, e essa versão é espetacular. Tem anotações ridículas, né? Você fala, poxa, essa anotação claro, é ridícula aos nossos olhos do século XXI, mas ao Napoleão Bonaparte provavelmente não. Mas tem também coisas espetaculares, tem anotações do Napoleão Bonaparte, dos escritos de Maquiavel, excelentes, espetaculares. E o Thomas Hobbes também, né? O Leviatã. Thomas Hobbes, ele diz que o rei, ele é necessário, né? Ele é chamado de Leviatã, toda a sua máquina pública, para que os homens não se matem entre si, porque ele diz, o Thomas Hobbes, do estado de natureza, onde todos os direitos entre aspas, existia, inclusive de matar outros homens. Então o homem vivia num estado de terror, um estado em que ele teria que matar para não morrer. Então ele tinha que proteger a sua prole, a sua mulher, e ele tinha que matar outros homens, ele vivia num estado de alerta terrível, era um estado de natureza. Então foi necessário que depositasse parte desta autoridade, desses direitos, em uma entidade superpoderosa, Leviatã, e que essa pudesse garantir a segurança e a estabilidade de um convívio em sociedade, o Leviatã. É claro que esta questão, essa desculpa de criar um ditador para que ele possa garantir a paz interna, outros autores vão simplesmente desconstruir isso. John Locke vai desconstruir, o Rousseau vai desconstruir, o Montesquieu também, né, que veremos logo à frente. Tudo isso vai ser desconstruído. E a questão da economia, como que era a economia, né? Ela vai ser questionada também, mas como que era a economia daquela época, né? Vamos para o sistema econômico que nós tínhamos, era chamado de mercantilismo. O mercantilismo, quem saiu na frente, como vimos, foi Portugal e a Espanha, né? Saíram na frente. Portugal saiu muito mais na frente do que a Espanha, como vimos lá no áudio resumo da história do Brasil, do início da colonização.
como Portugal já saiu bem na frente da Espanha na sua expansão marítima e teve vantagens. As vantagens foram encontrar colônias, apesar de que naquele exato momento eles estavam concentrados em encontrar um caminho para as Índias, para fazer o comércio com as Índias, mas aonde eles passavam, eles criavam interpostos, benfeitorias em todo a costa oeste da África, na costa leste da América do Sul, que é o Brasil, e até no Oriente Médio, começou a ter várias possessões de Portugal. E por um tipo de um azar, alguma coisa, eles não encontraram ouro em nenhuma dessas grandes extensões de terra. Agora, a Espanha, que chegou bem depois, né, décadas e décadas e décadas depois, conseguiu iniciar uma exploração nas Américas, já encontrou ouro lá com os astecas, com os maias, com os incas, né, os astecas e incas, eles ainda não estavam em pleno funcionamento, interpretaram de forma errônea a presença dos espanhóis, acharam que eles eram deuses e se sacrificaram cada vez mais, até caírem nas armadilhas e técnicas militares dos espanhóis e causarem aquele genocídio que causou, que foi o Francisco Pizarro acabando com os incas e o Fernando Cortés acabando com os astecas. Mas o fato é que a Espanha, independente de ter cometido o genocídio que ela cometeu com os índios americanos, diferente de Portugal, porque foi falar que os portugueses também cometeram genocídio, etc. Mais ou menos, porque boa parte dos indígenas brasileiros morreram de doenças que foram trazidas, e doenças nem sequer existia a ideia de uso disso como arma militar, então não era intencional a grande parte das pandemias que aconteciam e matavam os indígenas brasileiros. Agora, com relação aos espanhóis, foi intencional, sim, a destruição de toda uma sociedade. Tanto dos incas, dos astecas, os mais já tinham desaparecido. Então, característica desse mercantilismo é acumulação de metais. É o bulionismo, né? O que mais se deu bem nesse mercantilismo foi a Espanha. Claro que Portugal depois, lá já em pleno desenvolvimento da sua principal colônia, que era o Brasil, em Minas Gerais, só que era bem depois, né? Bem depois, o sistema, por boa parte dos países, já estava sendo trocado, o mercantilismo para o liberalismo, né? Mas temos também o Pacto Colonial, que também pode ser, né, no momento em que se tem colônias, né, se restringe que essa colônia faça apenas comércio com a metrópole, e foi uma das causas da perda do Brasil por Portugal. Portugal perdeu porque já em pleno século XIX, início do século XIX, aonde o mercantilismo já tinha caído por terra, em pleno século XIX, Portugal tentou recolonizar, levar o Brasil novamente à condição de colônia. E isso impedia com que os comerciantes brasileiros, muitos deles nascidos em Portugal, pudessem continuar fazendo comércio com o resto do mundo. Isso foi a causa da independência. Se não fosse isso, até hoje estaria em conjunto Portugal e Brasil. Vamos falar a verdade, né? Claro. Temos também como característica o protecionismo como complemento da balança comercial favorável, que era vender mais do que importar. Isso até hoje nós temos esse fundamento, mas não no mercantilismo, mas existia uma ideia de acúmulo de metais, de venda mais do que importação, até de produtos agrícolas. Não havia indústria naquele momento, e o protecionismo, para que faça a balança comercial favorável acontecer, tinha que ter protecionismo. E é claro, existe alguma das características que não estavam pronunciadas
na Espanha e em Portugal não estavam pronunciadas no mercantilismo, mas eram da França e da Inglaterra. O colbertismo era uma característica da França, advinda do ministro de Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, que ele dizia que ele, para implementar a balança comercial favorável, ele tentou estimular a exportação de bens de luxo da França para todos os outros países, bens de luxo. E também o comércio e o industrialismo, comercialismo e industrialismo, que era uma característica do mercantilismo inglês. Já que a Inglaterra não havia conquistado extensões gigantescas de terras, como aconteceu com Portugal e Espanha, então a Inglaterra começou a incentivar o seu superávit primário e a balança comercial favorável através de acordos comerciais diversos, e que os produtos, aí que vem o pulo do gato da Inglaterra, os produtos que eram exportados não eram produtos agrícolas, não eram produtos simples, e sim produtos de bens e valores agregados, manufaturas, que não era exatamente indústria, não havia ainda um sistema fabril na Inglaterra, mas ela começou a incentivar isso, e isso vai ajudar depois na expansão do poderio que a Inglaterra vai ter, depois dentro do Reino Unido e dentro de todo o mundo, como potência hegemônica no século XIX e início do século XX. Foi o pulo do gato, ter incentivado a exportação de produtos com valor agregado, algo que até hoje nem sequer o Brasil ainda descobriu, porque a nossa pauta de exportação principal nos dias de hoje, não somos mercantilistas, mas nos dias de hoje é a agroindústria, é o minério. Mas voltando aqui ao mercantilismo, nós temos o curso também, que pode aparecer em alguns dos livros, como o livro que eu consultei, o curso. O curso é o seguinte: era um acordo por debaixo dos panos, não oficializado, entre a França e a Inglaterra com os seus piratas. Porque no início da expansão marítima, como vimos aqui, a Inglaterra ainda tinha uma crise terrível, uma guerra civil. A França, ela passou por ataques, lá em 1300 a França estava sofrendo problemas da peste bubônica, e depois, quando acaba a peste bubônica, vem a Guerra dos 100 Anos, ataques gerais. Quando acaba aqui, a Inglaterra tem a guerra interna, ou seja, todos esses países não tinham uma centralização política completa, não tinham capacidade de juntar e explorar o resto do mundo, buscar colônias, riquezas, não tinham essa capacidade de mobilização que Portugal e a Espanha tinham. Então, para fazer isso, eles sacaneavam Portugal e Espanha, ajudando e encobertando os seus piratas. Os seus piratas iam lá, era um barco só, porque eles não conseguiam fazer esquadras. Eles iam quando encontravam uma esquadra, quando encontrava um barco, quer dizer, uma caravela portuguesa, uma caravela espanhola, eles atacavam com tudo e saqueavam. E parte dessa carga saqueada era entregue para a coroa francesa e a coroa inglesa. Então passaram anos e anos fazendo isso, sacaneando, destruindo, pirateando a riqueza tanto de Portugal quanto da Espanha. Então são essas características do mercantilismo. Essas aqui são características próprias da Inglaterra e da França, Aí essas características aqui sim são de Espanha e Portugal. É claro que isso vai ser questionado logo depois, mas vamos falar daqui da fisiocracia e do liberalismo logo depois. Vamos voltar novamente lá no século XIII, lá no início das grandes navegações,
no início das centralizações, Portugal e Espanha centralizados, a França, a Inglaterra com problemas, né, os estados italianos, os estados alemães ainda todos fragmentados. É interessante que a Itália e a Alemanha, eles vão se unificar como entidades mesmo, como país unificado, depois da independência do Brasil, bem depois. Bom, mas quem mandava lá todo o pensamento da elite era dirigido pela Igreja Católica. Só que a Igreja Católica começou a trabalhar um novo conceito, né, a chamada escolástica. Esse novo conceito dizia o seguinte: era uma tentativa de conciliar a fé católica, a fé em Deus, com a racionalidade, porque muitas das coisas que vinham como postulados religiosos não se verificavam na realidade. E isso os estudiosos, os monges, os estudiosos da Igreja Católica começaram a questionar isso, mas eles não queriam questionar a fé, eles não poderiam questionar a fé. Então eles tentaram, através desse movimento escolástica, fazerem com que pudesse haver uma conciliação, mas são coisas muito, talvez, inconciliáveis, né? Só que ele se desenvolveu ao chamado humanismo. Humanismo, aonde não é que tirou Deus do centro de todo o pensamento da elite da Europa, não chegou a tirar, mas colocou o ser humano como parte desse pensamento. Vamos ver aqui um trecho do livro Renascimento e Humanismo, um trecho que é uma citação de Erasmo de Roterdã, né, o livro não é dele exatamente, né, no final a gente vai falar da bibliografia, mas esse trecho é bem esclarecedor. Diz assim: trecho escrito por Erasmo de Roterdã, lá entre 1469 e 1536. É o seguinte: no presente, o homem se faz através da posse da razão. Se as árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. A natureza, ao dar-vos um filho, vos presenteia com uma criatura rude, sem forma, a qual deveis moldar para que se converta em um homem de verdade. Se este ser moldado se descuidar, continuareis tendo um animal. Se, ao contrário, ele se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Então, deixa de ter fundamento, segundo Erasmo de Roterdã, deixa de ser o fundamento da existência das pessoas o fato de ficar cultuando a Deus, e sim agora educar as pessoas para que elas possam serem semelhantes a Deus. Educar, porque uma pessoa não educada é uma pessoa selvagem, não é exatamente uma pessoa. É uma concepção um pouco parecida lá com Thomas Hobbes, como a gente já passou. Mas, segundo Erasmo de Roterdã, é necessário que se eduque. É por isso que se fala humanismo. Se eduque, porque se não educar aquelas massas de pessoas, elas não terão nem proximidade com Deus e não poderão fazer parte da coletividade chamada humanidade. Ela será considerada um animal. Olha onde nós chegamos neste ponto, né? E aí por isso que nós falamos de humanismo, né? Agora não é só prostrar-se, ajoelhar-se e ficar rezando. É sim, agora o trabalho religioso é educar, né? Por isso que vai ter escolas como as escolas jesuíticas que vão chegar aqui no Brasil. É claro que elas vão ser depois contestadas, né, pelo Estado laico. Chegaremos lá também. Do humanismo chega-se ao Renascimento, né, onde se tem agora
a centralidade do ser humano sem questionar a existência de Deus. Não questiona-se a existência de Deus, ou seja, é uma ligação entre fé e racionalidade. Mas chega-se então ao Renascimento, onde temos nomes como Leonardo da Vinci, né, Michelangelo, Sanzio, Rafael Sanzio, né, e dali, do renascimento das artes, começa a surgir também o renascimento do pensamento filosófico e econômico. Filosófico e econômico, que vai ser chamado de iluminismo no século XVIII, ou iluminismo, essa corrente de conhecimento que vai contestar todos os âmbitos da sociedade, desde o econômico até o social. No econômico, contestando o mercantilismo, nós temos o início, o pai do liberalismo, que é a fisiocracia. Seu principal nome é o François Quesnay, de 1694 a 1774, o laissez-faire, aonde ele sustenta que a riqueza não vem do controle estatal, e sim que a riqueza vem da possibilidade das pessoas poderem fazer comércio com quem elas quisessem, pudessem fazer ligações, exportações, importações, pudesse ali o liberalismo, né? Claro que ele vai ser muito mais elaborado logo depois, anos depois, apesar que o François ele é contemporâneo do Adam Smith, né? Mas vai surgir o liberalismo mesmo com Adam Smith e David Ricardo, dois ingleses, e eles pregam o afastamento completo do estado da economia. Aquela questão da mão invisível, né? O Adam Smith ele vai escrever o livro A Riqueza das Nações, que vai ser um marco, vai ser até hoje é lido por especialistas, né? Foi lido até por outros grandes economistas que surgiram depois, que é extremamente criticado por John Maynard Keynes, que nós vamos ver bem no século XX, né? O outro livro do David Ricardo sobre a diferenciação, um pouco posterior à Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações, se não me engano, é de 1776, mas teve um impacto profundo na economia. E, é claro, os déspotas, né, os absolutistas leram tudo isso. Leram todos esses livros, todos esses tratados, né, do François, do Adam Smith, do David Ricardo. Leram também o que se tinha na questão social, que era o Jean-Jacques Rousseau, né? Porque do lado econômico nós tínhamos o questionamento contra o mercantilismo, que fez surgir a fisiocracia e o liberalismo. E do lado social, a grande questão que se tinha era os problemas políticos e sociais. Os problemas políticos é porque existe essa concentração de poder tão grande na mão de uma só pessoa, o absolutismo. Por quê? Porque já tinha se superado a explicação religiosa de que ele era um representante de Deus na Terra. Já tinha também superado, né, John Locke, até o próprio Rousseau já tinham superado essa ideia de que era necessário, era um mal maior, um mal menor para um bem maior. Já tinha se superado essa ideia. Então se tinha essa questão do porquê dessa concentração, se era possível desenhar alguma coisa que não tivesse essa centralização e que pudesse suscitar até mais responsabilidade na coisa pública. E aí Charles Louis, o famoso Barão de Montesquieu, é muito mais fácil, Barão de Montesquieu, ele, francês, desenhou a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Era absolutamente teórico, mas revolucionário. Era uma ideia que deixava em pé todas as administrações absolutistas, mas
que foi colocado em prática na Revolução de 1776, na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, tinha sido colocado em prática. E como já vimos em alguns áudios resumos, ou iremos ver quando falarmos da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, os franceses enviaram militares para organizar o povo americano contra os ingleses, para ajudar os americanos a se tornarem independentes dos ingleses. A ajuda que foi crucial, mas nos filmes de independência dos Estados Unidos não tem. A participação francesa é quase nula, é como fossem os colonos pobres, sem instrução militar nenhuma, enfrentando a maior potência da época e vencendo por uma ajuda divina. Não era exatamente isso, se assistimos a boa parte dos filmes da independência dos Estados Unidos, mas quando se fala realmente de história, nós temos que colocar os franceses lá nos Estados Unidos, ajudando os norte-americanos a se tornarem independentes. E quando eles estão lá nos Estados Unidos, eles começam a ver que colocar em prática as teorias e as ideias de Montesquieu, um autor francês, colocar em prática essas pesquisas era boa. E quando eles voltaram para a França, eles voltaram para um país absolutista, um país que era exatamente o contrário do que eles foram defender lá nos Estados Unidos. E isso vai terminar na Revolução Francesa. É parte do processo. Uma outra questão que se tinha era o que faz com que alguns homens possam acumular riquezas, tanto passar para seus filhos, algum desses filhos permanecer com essa riqueza por gerações e gerações, e outras pessoas, uma grande parte da massa, ser miserável. O que faz isso? Era a grande questão que se tinha na época e que vai ser respondida no Iluminismo pelo Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele vai escrever o livro Tratado da Desigualdade entre os Homens. E aí nesse livro ele vai discorrer sobre essas diferenças. Esse livro vai ser lido posteriormente pelo Karl Marx. Karl Marx vai escrever, Karl Marx e Friedrich Engels, né, porque nunca se lembra do amigo do Karl Marx, o Friedrich Engels, é como se fosse uma sombra, Engels, mas Karl Marx vai ler, e o Friedrich Engels também vão ler esses livros e vão desenvolver parte dessa história. Então vai haver toda essa, né, vai haver para o socialismo que vai desembocar lá nas revoluções socialistas, né, a cena principal a de 1918 na Rússia. Eu coloquei aqui o Espírito das Leis, mas é o livro do Montesquieu, o Espírito das Leis, onde ele divide o poder em três. E é claro, como eu disse, os déspotas que estavam naquele momento, eles vão ler este livro. Não sei se os déspotas exatamente, mas a elite que os defendiam vão ler estes livros, vão ser chamados de déspotas esclarecidos e vão colocar algumas coisas em práticas. Algumas destas coisas que são colocadas em práticas reforçam e ajudam a sustentar o próprio despotismo. É uma coisa até meio contraditória, né? Mas tudo aqui é contraditório também, porque se pensarmos que a elite que estava escrevendo estes livros, Adam Smith, David Ricardo, o François Maquiavel, Hobbes, todos o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, se formos colocar ali também dos Estados Unidos, bem depois desse mapa aqui, o Alex Tocqueville, né, A Democracia na América, todos eles eram aristocratas que estavam escrevendo contra os privilégios da aristocracia, por mudança na sociedade, por inclusão social. Todos eles estavam defendendo isso. Mas os déspotas, eles queriam defender a sua permanência no poder. E aí eles vão utilizar parte disso, né? Alguns déspotas esclarecidos. Frederico o Grande, da Prússia, né? Hoje não existe mais Prússia, mas ela que montou a Alemanha, né? Catarina, da Rússia, e
No Brasil nós temos o Marquês de Pombal, que vai colocar alguma dessas ideias e parte do atraso de Portugal ele vai tentar tirar, né? Como por exemplo o industrialismo, algo que já era atrasado, mas que a Grã-Bretanha já fazia há séculos e estava tendo grandes proveitos em ter a sua própria indústria de manufatura. E o Marquês de Pombal vai colocar, né, a liberalização para criar manufatura nas colônias, inclusive no Brasil poderia criar manufatura no Brasil, e ele vai acelerar o processo de manufatura também em Portugal. Se isso continuasse por mais tempo, a história seria totalmente diferente, mas Dom José, que era o rei de qual o Marquês de Pombal servia, ele vai morrer, aí vai assumir a rainha, me engano, a mãe de Dom João, a louca, né, Dona Maria, e ela vai retroceder tudo isso, vai proibir a manufatura, tudo assessorada pelos ingleses, vai proibir a manufatura tanto em Portugal quanto no próprio Brasil, porque manufatura, a essência de Portugal é agrícola, né? A essência de Portugal é ser um país voltado para as atividades agrícolas, não pode mais mexer com manufatura, com indústria, nada disso, né? Vai acabar, vai matar o que poderia mudar completamente a história do mundo, vai morrer ali, mas foi tentado, né? O déspota esclarecido, né, Dom José, que colocou Marquês de Pombal, vai ter essa iniciativa. Por fim, para terminarmos de vez, o iluminismo, ele não é unânime, mesmo porque ele começou a ser questionado futuramente, tanto por grandes filósofos como Immanuel Kant, que na Crítica da Razão Pura, né, quando ele estava dizendo que o iluminismo se pautava na razão pura, ele vai escrever a Crítica da Razão Pura, ele vai demonstrar que só a razão não funciona. Ele vai fazer, claro, ele vai ter sucesso extraordinário. Temos também a psiquiatria, né, a psicologia, o questionamento do Freud com o seu id, o ego e o superego, né, mostrando que o ser humano não é extremamente racional e muitas vezes sim emocional. A única coisa é que em determinados momentos da nossa vida a gente consegue mudar o emocional, mas se pegarmos do início ao fim de nossa vida, a grande parte de nossa vida é emocional, extremamente emocional. Somos animais mesmo, só que somos animais que consigamos, por breves, por uns 10, 20, 30, 40% de nossa vida, ser racional em alguns momentos, né? Toda a nossa sociedade é baseada no apelo emocional. Quanto mais burro, melhor. Mais burro compra coisa. E temos também movimentos literários como o romantismo, que apela para um sentimento fânico, né, um sentimento antigo, que é baseado também nas emoções, né? Então ele vai ser contrário também ao iluminismo. Para finalizar aqui, são as nossas fontes, né, o livro do Fabiano Távora, o organizador, no capítulo que fala sobre isso do Daniel de Araújo, História do Brasil. Nós temos Deyon, o Mercantilismo, e nós temos a Teresa Vá Achter sobre Renascimento e Humanismo, da onde eu tirei aquele trecho que fala do humanismo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo áudio resumo.